Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, aqui presente, os que rezam conosco, pela Rádio Ambupe FM, pelas nossas plataformas digitais. Seu Luiz lá de Cipó, que todo dia me pede para falar no nome dele. De Deus, hoje vimos no Evangelho esta admiração por tanta autoridade trazida em Jesus. Olhando a primeira leitura, nós vemos uma diferença básica. Na primeira leitura, Moisés se dirigia ao povo, também trazendo a mensagem do Senhor, mas era em tom de ameaça. O profeta que não falar com fidelidade o que o Senhor lhe transmitia é para morrer. Muitas vezes nós ainda vivemos nesta dinâmica do Antigo Testamento. Só faz as coisas se for na pressão, se for na ameaça. Olha, tem que ir para a igreja porque Jesus traz um ensinamento novo. A gente precisa se abrir, se deixar ser tocado pelo amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Aí nós não vamos fazer nada sob pressão. O próprio Jesus em si, a sua presença, já nos obriga ou já nos leva livremente a agir de acordo com o que Ele fala. Estar diante do Cristo não nos deixa outra opção, não nos deixa outro entendimento a não ser: Senhor, eu quero continuar. Senhor, eu dou o meu sim. Senhor, eu estou aqui inteiro. Me conduz, me diz o que devo fazer. Me orienta. Se todos nós hoje estamos aqui, meus irmãos, nos coloquemos diante de Cristo assim: me conduz, Senhor, me conduz na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Me conduz, Senhor, no enfrentamento dessa pandemia. Me conduz, Senhor, a cada instante de minha vida. E pode ter certeza que Ele vai conduzir, e até o espírito mal, aquelas coisas ruins que está dentro de nós, Ele vai arrancar. Se é que tem, né? Tem gente que se acha todo certinho. Outro aspecto de autoridade também que podemos ainda refletir é, por exemplo, na família. Quem aqui ama o seu pai, que lhe criou ou que cuidou de ti? Acredito que todos nós amamos nosso pai biológico, ou o pai que nos criou. Agora eu pergunto: quem nunca levou uma bronca de seu pai? Todos nós, talvez, com certeza. O pai de verdade foi aquele que já repreendeu o seu filho. E eu me recordo das vezes que meu pai me deu bronca sem dizer uma palavra. Olhava assim, eu já sabia o que era. Isso era autoridade. Tem pais e mães hoje que só falta sair nos tapas com os filhos e ainda não consegue dominar. Perdeu-se a autoridade. Perdeu-se essa referência, dizer: no meu pai eu estou seguro, na minha mãe eu estou seguro. Ou vou por bem ou vou na chulapada da bainha do facão, né? Como era. Mas ninguém aqui se revoltou, pelo menos eu nunca me revoltei com meu pai, porque ele me ensinou a autoridade de pai. Não justifica violência com ninguém, mas esse contexto da autoridade. Porque era que o pai tinha autoridade? Não era simplesmente pela violência, mas era porque ele mostrava que ele era o pai e o outro era o filho. E até hoje os pais ou mesmo as mães que muitas vezes querem fazer essa postura, o ambiente às vezes já é contaminado
e não é tão simples nem fácil assim. Todavia, digo agora para quem é filho, quem tem pai vivo, não importa a idade, permanece o mesmo conceito de Cristo. Confie no seu Pai. E, sobretudo, confie no seu Pai do céu. Ouça a voz dele, a ordem dele. Se você tiver a consciência que está diante do Senhor, a voz dele nunca vai errar. Aplicar a vida, a prática, às vezes é difícil com casos particulares, de pessoas que não tiveram boa experiência, que foram abandonadas pelo pai e etc. Como ficam estas pessoas? Ok, talvez não tenha a figura do pai biológico, mas sempre vai ter a figura de alguém que para você é referência. Alguém que para você foi determinante em sua vida. Então, aprenda com estas pessoas o valor de escutar alguém, de ter alguém que tem autoridade em sua vida. Caso contrário, você sozinho não vai a lugar nenhum. A obediência é uma virtude extraordinária. Por fim, ainda falando um pouquinho da segunda leitura, onde São Paulo fala do valor do homem que não casou e da mulher que não se casou, que ficou solteira. A mulher solteira, o homem solteiro, ou o homem que não se casou, vai ter mais tempo para o Senhor, e ele faz essa comparação. E aqui a gente pode ver, nesta passagem bíblica, um dos aspectos do sentido do celibato, daquele que não se casa, do padre ou da freira. São Paulo diz que quem se casa já vai ter mais preocupação com as coisas do mundo, vai ter que agradar a esposa e, consequentemente, os filhos. Vamos só novamente entrar em questões práticas. Se o padre Renato fosse casado, por exemplo, dificilmente ele iria abrir mão do que ele ganha. O padre Renato, normalmente aqui na nossa região, os padres podem receber 2 salários mínimos. O padre Renato só recebe 1, por opção, por escolha. Acho que 1 para mim dá para comprar um livro, alguma coisa que eu precise e ajudar alguém. Esse salário mínimo é meu. Poderia receber 2, abrir mão de 1 para a missão, para a paróquia. Se eu fosse casado, talvez até eu quisesse mais 1, uns 3 aí para sustentar os filhos, para criar um patrimônio, porque não poderia deixar aí de mãos para o ar. Recentemente os irmãos dividiram o pequeno terreno, com o falecimento de meu pai, dividiram. Chegando em casa, na hora da divisão, disse: olha, o que vai tocar para mim, vocês repartem entre vocês. Se eu fosse casado, eu não ia fazer isso. Não, deixa o meu aí, porque eu tenho que garantir. Então veja pequenas coisas na prática que a igreja, sabiamente inspiradas no Evangelho, diz: o sacerdote deve sim ser celibatário para ter mais tempo para ser totalmente livre para o Senhor. Outro exemplo concreto: certamente se o padre fosse casado, não teria saído em missão lá para a Alemanha. Como ia levar a renca de gente atrás, e tal. E aí o pessoal, muitas vezes, com o pensamento evangélico, protestante, fazem muita crítica, dizendo que o padre deveria casar. Pode até que tenha razão. Porque se o padre casasse, não ficava por aí que os padres não são fiéis e etc. E aí continua. Aí eu pergunto: e os homens casados e as mulheres casadas são fiéis? E se os padres se casassem, será que eles iam ser fiéis? O problema não está em casar ou não casar. O problema está nesse encontro do Cristo que tem autoridade sobre nós.
Assim como é difícil para o padre ser fiel, certamente é difícil para o homem que se casou ser fiel. Para o padre é um pouquinho mais, né? Devido ao companheirismo, a presença, volta para casa, não tem ninguém. Mas às vezes o homem casado volta para casa e está brigado com a esposa, é pior ainda. Ou vice-versa. Então veja, o problema não é o aspecto, o problema é a experiência com Deus. Fazer a experiência de Jesus que tem autoridade sobre mim. E aí eu serei fiel como padre, como freira, como homem e mulher casado ou solteira, que escolheu viver sem o matrimônio e não é padre nem freira. Quantos professores, médicos, pessoas comuns vivem sozinhos? Pode viver uma vida desregrada, independente da opção de vida, mas também pode viver uma vida fiel, desde que encontre em Cristo essa autoridade primeira que lhe realiza e que lhe dá uma felicidade plena. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, busquemos na autoridade de Cristo a grandeza do nosso viver, do nosso ser feliz, independente da opção de vida. Nós podemos sim construir esse mundo de harmonia, de paz que o Senhor nos propõe, na certeza de que Ele nos conduz hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém.